Olá, meus queridos, é com muita alegria que eu aceitei o convite que me foi feito pela Casa Espírita Fonte Viva para hoje nós estarmos aqui juntos fazendo mais uma palestra de um tema super importante para os dias que nós estamos vivendo. E eu entendo que, mesmo virtualmente, nós somos amparados pela espiritualidade, nós vamos falar disso hoje. E a prece que vai fazer com que essa conexão entre todos nós que estamos aqui ouvindo, vendo essa palestra, ela possa acontecer, é importante que a gente faça um preparo, uma harmonização. Então, essa sintonia, ela vem através da nossa prece. Vamos então, todos nós, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Criador e agradecendo a Ele pela oportunidade deste encontro. Agradecendo a Ele pela vida, pelo alimento, pelos bens materiais que Ele nos proporciona para que nós possamos viver com o melhor conforto. Vamos agradecendo a Jesus por todo o seu evangelho de paz, de caridade, de humildade, todos aqueles exemplos que Ele deixa para que nós possamos um dia chegarmos cada vez mais próximos do Pai. E agradecer, claro, aos espíritos amigos, que ao contrário do que muitas vezes nós possamos pensar nos nossos momentos de dificuldade, estão sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos falar hoje de proteção espiritual. Nesses tempos de pandemia, tempos esses que estão se prolongando, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados, inseguros, o medo nos domina e nós questionamos a nossa fé, questionamos a existência de Deus e todo o amparo que Ele nos concede através da presença, da proximidade desses nossos irmãos da espiritualidade. Então, será que esse amparo ele é efetivo mesmo? Esse amparo é para todos nós? Até aqueles espíritos ainda um tanto quanto arredios, as melhoras, a modificação, será que o amparo existe para todos? Então esse tema, além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive tem um estudo no capítulo 28 das Coletâneas de Preces, onde ele explica de uma forma bem fácil de entender o que são esses espíritos protetores que todos nós temos. Também esse item é estudado no Livro dos Espíritos, que está no livro 2, no capítulo 9, das questões 489 a 521. Então, na palestra de hoje, nós vamos colocar aqui uma interpretação mais facilitada para algumas das questões apresentadas nesse estudo no Livro dos Espíritos. E depois a gente vai para aquela parte prática. De verdade, como nós podemos nos vincular cada vez mais a esses espíritos elevados que só querem o nosso bem. Nós vamos receber esclarecimentos importantes que nos farão compreender por meio da razão que Deus, nosso Criador, age como um Pai para conosco, nos amparando e fortalecendo. Que nunca estamos sós porque a espiritualidade amiga, sob o comando de Deus, está sempre ao nosso lado, intuindo, orientando sobre todos esses momentos difíceis, não só da pandemia, por quais a humanidade passa desde a sua criação. Além do fato de que aqui é somente uma passagem. E o sofrimento, a dor e as perdas fazem parte do nosso aprendizado, pois nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Então aqui nós ainda precisamos passar por situações difíceis, por sofrimentos, por perdas, porque é neste momento que nós refletimos. É neste momento de sofrimento que nós agradecemos a Deus, que nós valorizamos aquilo que nós temos. Aqueles momentos em que nós vamos desenvolvendo a fraternidade e passo a passo nós vamos em busca de construirmos a família universal, que é um projeto de Deus para a humanidade terrestre. É construirmos aquela família fora do âmbito dos nossos parentescos, fora do âmbito daqueles muros que nós construímos em torno daqueles que nos são queridos.
A família universal tem o propósito de fazer com que todos nos vejamos como irmãos e todos nos amemos e todos nos solidarizemos uns com os outros. Então Kardec, ele faz diversas perguntas aos espíritos, sempre procurando fazer um aprofundamento maior no assunto. Então ele começa com perguntas simples e ele vai cada vez mais se aprofundando nesses questionamentos aos espíritos, justamente para eles nos esclarecerem cada vez mais. E na primeira pergunta, na 489, ele quer saber se há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger. E aí os espíritos afirmam aquilo que nós já sabemos, espíritas já sabemos, que todos contamos com a ajuda do nosso anjo guardião, que é um espírito pertencente a uma classe mais elevada que nós. E que aqui cabe a gente fazer uma pequena lembrança do também estudo no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º do livro 2º, onde Kardec nos apresenta uma classificação didática dos espíritos chamada escala espírita. E essa escala é dividida em 3 classes, né? Falando de forma assim mais genérica. A primeira são os dos espíritos puros e perfeitos, a segunda dos espíritos bons e a terceira dos espíritos imperfeitos. Então, considerando que a maioria de nós pertence à terceira classe dos espíritos imperfeitos, nós podemos concluir que se o nosso anjo guardião ele é de uma categoria de espírito mais elevado do que nós, o nosso anjo guardião provavelmente é do grupo dos espíritos bons e com raras exceções a classe dos espíritos perfeitos. Então esse anjo guardião ele tem por missão agir como um pai em relação aos cuidados com os filhos, quer dizer, protegê-lo, encaminhá-lo, sustentá-lo e fazer com que ele caminhe pelas sendas do progresso, auxiliando com seus conselhos, colocando na direção do bem. A gente se desvia, o pai vai lá e coloca a gente na direção do bem de novo, né? Exemplificando para nós, através dos seus atos e das suas condutas, aquilo que nós devemos abraçar como nossa própria conduta, né? Conhecendo e cumprindo as leis divinas. Então, todo esse cuidado tem por objetivo ajudar o protegido a se fortalecer diante das situações difíceis que uma vida num planeta como o planeta Terra nos impõe. Então, essa ligação, ela é muito mais, demorada do que a gente imagina. E normalmente começa no nosso nascimento e vai até a morte. Normalmente é assim. Mas ela inclui também as várias existências corpóreas, que nós sabemos que nós temos muitas, o desencarne, o retorno à espiritualidade. Esse anjo guardião vai com a gente. E ele faz essa orientação até momento em que nós alcançamos a pureza espiritual, porque nós estamos também nessa escala espírita, estamos galgando dia a dia a nossa melhora moral, o nosso aprimoramento, e a gente vai chegando passo a passo à pureza espiritual, ou à classe dos espíritos puros e perfeitos. Então, quando nós chegarmos a esse patamar de espíritos puros, nós já não precisaremos mais da proteção desse anjo guardião, porque nós já saberemos caminhar com as nossas próprias pernas, sempre dentro da conduta, da moral, do caráter e da ética, né? Então, esse espírito, ele foi confiado por Deus com a missão de nos proteger. E ele tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, ele nos escolhe, porque ele teve conosco algumas afinidades, simpatia, ele nos conhece, seja porque nós já convivemos em outras existências anteriores ou por algum tipo de parentesco. Mas o certo é que ele nos escolhe porque temos afinidades, temos sintonia. Claro que para toda regra há exceção. Então, para as relações com o mundo dos espíritos não é diferente. Se o nosso anjo for chamado para outra missão, que pode acontecer, outros espíritos o substituirão com a mesma intensidade e cuidado. Então isso mostra para a gente que esse vínculo
de protetor com protegido, ele não é indissolúvel, mas ele é cumprido, ele é assumido com responsabilidade pelo espírito protetor enquanto ele estiver ligado ao seu protegido. Então, o anjo guardião, ele não obriga o protetor a segui-lo. Afinal, nós temos mais uma vez o nosso livre-arbítrio, tão importante e tão respeitado. Então, ele pode, inclusive, o protegido, decidir por não ouvir as orientações do anjo guardião. Mas este anjo não abandona jamais. Permanece sintonizado a ele, continua aconselhando, mas todo esse processo, claro, ele tem mais eficiência quando o protegido demonstra uma vontade de seguir essas orientações, uma crença, né? Facilitando esse canal de sintonia e vibração entre o protetor e o protegido. É óbvio que isso facilita muito esse canal de comunicação. Uma dúvida, de repente, que pode surgir é se o espírito protetor pode abandonar seu protegido e não mais lhe fazer o bem. Será que ele pode fazer o mal? Quer dizer, um espírito protetor, de protetor, ele pode passar a ser um algoz, a ser um espírito que vai prejudicar o seu antigo protegido? Então, se o anjo guardião é espírito elevado, ele jamais pratica o mal. Olha que bom a gente saber disso. Mas o mal ocorre, ele não ocorre por parte do espírito protetor, porque não esqueçamos que nós temos a nossa própria vontade e é pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos que nós nos vinculamos aos espíritos imperfeitos que podem nos prejudicar. E Kardec ainda vai mais a fundo, quer saber se o espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal. Quer dizer, o espírito protetor pode deixar a gente ali sujeito a algum espírito mal intencionado, malicioso, fazer mal para nós? Então, olha só, é papel nosso nós nos vincularmos aos bons ou aos maus espíritos, não são eles que se vinculam a nós. Houve uma escolha, como a gente já explicou, por afinidade do espírito protetor para com a gente, mas a nossa, faz parte de nós fazemos essa sintonia, esse vínculo aos bons ou aos maus espíritos. E como esse vínculo acontece? De acordo com a nossa vontade, com a nossa escolha, nosso livre-arbítrio. Então, o que nós carregamos no nosso interior, os nossos desejos, os nossos pensamentos, é isso que vai atrair verdadeiramente esse tipo de espíritos. Então, é importante que a gente se sintonize verdadeiramente, de vontade própria, com o nosso espírito protetor, a fim de que a gente possa fazer uso dessa ligação, nos vinculando cada vez mais fortemente a esse espírito bondoso por meio dos bons sentimentos e pensamentos. Então, o livre-arbítrio, gente, é sempre respeitado pelo anjo guardião, que deixa o protegido agir por sua livre e espontânea vontade. Ele não interfere nas suas decisões. A luta de um espírito imperfeito com o elevado, ela é inglória, visto que o bem sempre vence o mal. A gente às vezes fica em dúvida quanto a isso, mas não tenhamos dúvida. O bem, ele é mais tímido, ele é mais quieto, mas o bem sempre vence o mal, e cada vez mais neste nosso mundo que está evoluindo para a regeneração. Então, muitas vezes, o espírito bom, o anjo protetor, ele não quer esse confronto, porque ele entende que as provas pelas quais nós vamos passar vão fazer com que a gente saia delas mais instruídos, melhores. Mas, de qualquer maneira, a gente não está sozinho. Mesmo durante essas provas que nós escolhemos passar, por nossa livre e espontânea vontade, ele continua velando e cuidando da nossa segurança, sugerindo para a gente bons pensamentos e orientações, mas que muitas vezes nós não ouvimos. Então, a intenção é sempre a melhor.
Ele entende que o protegido precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E só assim é que a gente vai perceber que é, mais uma vez falando, esse mundo interior com os nossos desejos, os nossos pensamentos e paixões que vai criar esse caminho, esse canal de comunicação com os espíritos imperfeitos. Então, nesse caso, o anjo guardião permite que o seu protegido sofra para que ele aprenda, mas reforçando, não deixa jamais de cuidar dele, inspira e ele espera ser ouvido, claro. É que a nossa atenção está focada para um outro lado. E o que dá força a esses maus espíritos? Então é a nossa fragilidade moral, porque nós temos dificuldades em nos autoconhecer, olhar para dentro de nós e ali a gente começar a perceber quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas más inclinações, os nossos pensamentos mais sombrios, né? As nossas experiências de vidas passadas, onde a gente traz para essa vida atual algumas situações que a gente entende como prazerosas ainda devido a essas nossas imperfeições e más inclinações. Então essa fragilidade moral, ela vai alimentando esses nossos desejos ruins, vai cultivando paixões deletérias por muitas existências e torna-se um vício moral que somente a vontade própria, a partir do autoconhecimento, pode modificar. Então, o nosso descuido também é um fator que contribui. Pela nossa própria imprudência, pela nossa invigilância, nós permitimos essa aproximação, sabendo que a sintonia com esses espíritos vai partir do nosso canal. Nós vamos abrir esse canal. Então, a falta de vigilância sobre os nossos sentimentos, o pensamento e os desejos. E por último, vem o orgulho. É difícil de perceber e vencer esse sentimento e a gente sempre encontra inúmeras desculpas para a gente não achar que nós somos orgulhosos. Então nós não conseguimos enxergar por orgulho o que somos na realidade. Não conseguimos reconhecer que nós estamos equivocados e dessa forma nos esforçarmos para mudar. Então essas são as ferramentas que os espíritos imperfeitos percebem em nós, percebem as nossas fragilidades, a nossa falta de cuidado, o nosso orgulho, e eles utilizam essas ferramentas para nos envolver e influenciar. Há um momento em que a proteção do anjo guardião ela pode ser, digamos assim, mais relaxada. É quando ele percebe que o seu protegido está bem encaminhado, está praticando o bem, a caridade. E a sua presença, assim, já não é mais tão necessária. Isso a gente pode vivenciar com os nossos filhos. A gente vai cuidando deles, pequenininhos, estão dependendo, mas eles vão crescendo, a gente vai percebendo que eles já sabem se virar, já sabem se cuidar, já sabem tomar as boas decisões, né? Então, a presença dos pais já não é mais tão necessária. Mas é somente quando o anjo guardião percebe que nós temos essa capacidade de caminharmos por nós mesmos, que nós estamos compreendendo e praticando cada vez mais as leis divinas, que nós vamos passando para ordens mais superiores na escala espírita, nós vamos deixando de ter essa necessidade de ter esse anjo guardião com a gente. Mas essa transição ainda, devido a sermos um planeta de provas e expiações, as nossas energias densas, a materialidade que envolve os seus habitantes, faz com que aqui na Terra essa transição para outras ordens, outros graus da escala espírita, elas não aconteçam aqui. Porque aqui a gente ainda está muito envolto nas nossas necessidades materiais, nas nossas paixões. Então aqui a gente ainda não vai conseguir alcançar um patamar mais elevado, né, de pureza, de aprimoramento espiritual e moral. Mas por que essa proteção é oculta? E por que nós não percebemos que somos ajudados pelo anjo guardião? Devido a mais uma má inclinação que o ser humano tem, que é de se acomodar com facilidade às coisas que recebe sem muito esforço. Então, sabendo que está protegido,
a gente não vai progredir, porque não tem forças para desenvolver habilidades e talentos à sua própria custa e responsabilidade. É do ser humano ser aquele ser mais acomodado. Então, as facilidades precisam ser muito bem dosadas para que a gente não sente ali no sofá e se acomode, deixando a vida passar, sabendo que lá na frente a gente vai ser avisado, que o nosso anjo protetor está sempre com a gente, cuidando de nós. Então a gente não tem capacidade, condição ainda de saber que essa proteção existe dessa maneira tão eficiente. Então é importante a gente saber que nós não caminhamos sozinhos agora, mas que grande parte dessa proteção depende muito de como nós agimos. Então, sendo tão difícil nós vigiarmos nosso pensamento e conduta, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente é todo o tempo bombardeado pela mídia, que descreve, com detalhes minuciosos o dia a dia dessa pandemia tão devastadora, como nós podemos nos afastar dos maus espíritos, dos maus pensamentos? Então a resposta é relativamente simples, nos unindo aos bons, aos elevados. Então você quer se afastar dos maus? Una-se aos bons. Mas agora vem, como fazemos isso? Através da prática da caridade, da fraternidade, do amor. Lembrem-se, fora da caridade não há salvação. Então são condutas que também, graças a essa pandemia, a gente tem visto cada vez mais, a cada dia mais florescer nos corações, nas atitudes das pessoas, o agradecimento, a vontade de ajudar aos mais necessitados. Nossa, a gente tem visto muito o bem sendo praticado, a caridade, aquela vontade que a gente tem de entender, nós temos mais, nós somos agraciados com abundância material, alimentar. E por que é que a gente não pode ajudar aquele que não tem, aquele que nesse momento em especial também está faltando o alimento em casa, está faltando o emprego? Então, somente a prática da caridade. E olha, gente, vamos confessar que no início, às vezes a gente começa a praticar caridade porque a gente quer uma recompensa, né? A gente quer receber de volta essa boa energia que a gente dá, não importa. Porque com o tempo a gente vai perceber como é delicioso você deixar a sua vida, deixar um pouco os seus momentos de lado, os seus interesses e você ajudar o próximo. E nossa, aquilo que a gente recebe, o bem-estar, não é mais uma recompensa, é uma coisa que a gente quer vivenciar sempre, a todo momento. Então, quando a gente está ajudando o outro, a gente se esquece momentaneamente de nós, a gente se esquece dos nossos problemas e a gente está se dedicando ao outro, a consolá-lo, a acolhê-lo. Então, a caridade é a única ferramenta que faz com que mais rapidamente a gente desenvolva as boas virtudes, com que mais rapidamente nós nos tornemos humildes diante dessa grandiosidade que é o poder de Deus, compreendendo que Ele é soberanamente justo e bom, sábio, perfeito, onipresente, onisciente, só para citar alguns dos seus atributos. Então, com a prática da caridade, nós vemos Deus no próximo e em nós, tornando o nosso coração pleno de amor para nós doarmos àqueles que estão com a saúde abalada, através de uma prece, através de um abraço. Abraço hoje a gente não pode dar, mas aquela troca de olhares amorosos, fortalecedores, aqueles que perderam seus entes queridos, esses mais de 300 mil pessoas que aqui no Brasil desencarnaram por causa dessa pandemia e as famílias estão aqui em sofrimento. Difícil aceitar uma perda dessa sem uma despedida, sem você poder cuidar do seu ente querido. Então também a gente podendo estar auxiliando a todas essas pessoas, essas famílias que estão em sofrimento e aqueles que estão desempregados da maneira que a gente pode. Então tantos sofrimentos, mas que como tudo que Deus apresenta em nossa vida tem o seu aprendizado. E o que acontece quando nós nos decidimos por sermos cumpridores das leis divinas, do Evangelho de Jesus, sendo seus discípulos na terra, disseminando todas as suas lições ricas de virtudes e moral?
Então nós somos amparados mais ainda, porque nós nos tornamos peças importantes da providência divina para a mudança da terra, para o mundo de regeneração, onde nós ainda enfrentaremos dificuldades, doenças e violência, com a diferença de que estaremos fortalecidos, entendedores dessas situações que nos afligem, e a gente não vai mais classificá-las como situações de revolta, de angústia, mas como aprendizado, experiências positivas para o nosso crescimento. Sendo caridosos, os nossos ouvidos, mente e coração, eles vão se abrir para receber o nosso anjo, o nosso mentor. Vamos estar atentos às suas orientações, entendendo tudo como uma intuição da espiritualidade para que a gente atue cada vez mais na seara bendita de Jesus. Então nós temos sim a liberdade de escolher. Agora nós já sabemos, estamos aqui ouvindo essas palavras que a espiritualidade vai trazendo para nós através de toda a codificação, de todos os estudos. Nós já sabemos como nos ligar aos bons, aos elevados. Vamos tomar essa decisão agora já. É tempo de modificar, de transformar, de amar. E a gente pede, eleva o nosso pensamento em prece e pede que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos guie por essa caminhada, nos dando a sua luz, e que nós sejamos luz também para aqueles que estão no nosso entorno, para aqueles que necessitam, que nós sejamos luz na terra, luz no planeta, que nós tenhamos a companhia dos bons espíritos junto com a gente, nos fortalecendo para que a gente não desanime nessa caminhada, para que a gente adquira a serenidade. Evoluindo, nós venceremos todos juntos esse vírus. Vamos então aproveitar esses pequenos minutos que nos restam para a gente fazer uma pequena vibração, mas com todo amor, retirando de dentro da gente o melhor dos sentimentos, para aproveitar e vibrarmos pelo planeta Terra, esse planeta azul que nos acolhe, para que aqui nós possamos, pela oportunidade divina da reencarnação, promover o nosso aprimoramento moral. Esse planeta Terra que nos apresenta as melhores ferramentas de regeneração e aprendizado, de realização moral. Desejando que todos os países e os seus governantes possam ser envolvidos na energia da paz, da fraternidade, que em cada leito de dor Jesus esteja presente, abençoando, fortalecendo, trazendo a sua paz. Que a vacina chegue aos mais carentes, ao nosso país que está realmente passando por uma situação descontrolada. Mas tenhamos fé, que a fé possa habitar as mentes mais desarmonizadas, mais negativas, e que Deus, em sua bondade infinita, possa preencher cada coração com o seu amor e a sua paz. Agradecemos a Deus, Pai Criador, por cuidar tão bem de seus filhos, por nos dar a oportunidade de estarmos juntos em coração, em pensamento, exercitando essa união virtual em torno de um só desejo. Pai, todos nós, neste momento, unidos em pensamento, num só pensamento, desejamos a cura para essa doença. E que enquanto ela não chega, Pai, nós estejamos atentos a tudo aquilo que nós podemos fisicamente colaborar com o nosso planeta para que não haja mais contaminações, permanecendo o tempo que pudermos em casa, usando as máscaras, o álcool, a nossa higienização, cuidando daqueles que estão convivendo conosco. Que assim seja, meu Pai, que estejamos todos protegidos e amparados, sempre juntos nesta caminhada. Graças a Deus, graças a Jesus, meus queridos, muito gostoso estar aqui com vocês. Não estou vendo, talvez eu não conheça um monte de vocês, mas saibam que estamos juntos, porque o que nos une de verdade é o nosso pensamento. É através deste pensamento que nós transbordamos esse nosso amor. Muito obrigado, uma boa semana para todos vocês e até um próximo encontro.
Fiquem com Deus.